Eu sempre ouvi falar que tem uma tal magia dos 100 mil reais e eu testei isso daí na prática. Para quem não me conhece, sou Matheus Oliveira, fundador aqui do canal Clube dos Emergentes, e eu trato aqui sobre assuntos de renda extra, educação financeira e mais algumas coisas aí que vêm à minha cabeça para compartilhar minha filosofia com vocês. Uma vez circulando aí pela internet, assistindo alguns vídeos, eu vi um vídeo assim, ó, a magia dos 100 mil reais. O que acontece com a sua mente depois de atingir esse nível? E aí, para mostrar para vocês, isso daí aconteceu comigo. O que acontece na sua vida quando você recebe esse tipo de Pix aqui, ó, de 100 mil reais? O que acontece? Isso daqui aconteceu comigo lá em 2023. Eu recebi um Pix de 100 mil reais pela primeira vez, depois eu recebi outros. E como que foi? Antes de tudo, eu quero contar para vocês como que esses 100 mil reais foram parar na minha conta e o que aconteceu depois disso, tá bom? Primeiro ponto, esses 100 mil reais, eles vieram de participação em negócios digitais, basicamente isso. Em 2014, eu, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, né, que eu ainda estou no Rio, eu estava estudando para um concurso de sargento do Exército. Era a melhor forma que eu via e que eu enxergava, era a minha melhor possibilidade de dar um salto financeiro na minha vida. Por quê? Eu não ganhava nada. E um sargento do Exército naquela época ganhava 3.500, mais ou menos. E eu achava isso muito dinheiro. Era, só para vocês terem noção, era mais dinheiro que o meu pai e a minha mãe ganhavam por mês somados. Então, eu teria de salário passando nesse concurso uma renda maior que a minha renda familiar inteira. Então, eu julgava isso daí muito bom. E realmente era muito bom para mim naquela época. E aí eu estudei durante o ano de 2014 todo, passei. 2015 e 2016 eu fiquei em formação. E em 2017, né, a informação ganhava por volta de 800 reais, R$ 1.000 ali, que era só para custear mesmo a compra de materiais, etc. E em 2017, eu realmente me formei e comecei a receber esse salário aí que eu tanto queria. No primeiro mês, fez muito sentido. Eu comprava tudo à vista. Por quê? Porque eu tinha muito mais dinheiro do que eu conseguia gastar naquela época, né? Eu não tinha grandes pretensões. Quando eu me formei, eu recebi por volta de 20 mil reais de transferência, né? Que um militar ele recebe isso quando ele é transferido de um estado para o outro. E eu peguei esse dinheiro e comprei um carro à vista. Não queria me endividar, eu queria deixar meu salário livre. Eu sempre tive isso em mente. E aí eu comprei um carro à vista, na época comprei um Gol Bolinha 2007 e o carro me deu problema pra caramba. Era a gás e, meu Deus do céu. Isso daí foi muito importante para mim, porque eu comecei a construir a minha mentalidade financeira. Segue o fio que eu vou te explicar. Nessa época, quando eu ganhava meus 3.800, eu estava noivo. Eu casei. Quando eu casei, eu vi que esses 3.800, eles não eram mais aqueles 3.800 de quando eu era solteiro e morava na casa dos meus pais. Aí olha o que eu fiz. Eu fiquei um ano inteiro me preparando para o que eu deveria fazer. Eu já sabia que isso era pouco e que eu precisava fazer alguma coisa para ganhar mais dinheiro. E eu nunca conseguiria juntar 100 mil reais somente com a força do meu trabalho de 3.800. Na verdade, nunca não. Eu até conseguiria, mas demoraria muito tempo. E aí, quando eu vi isso, eu falei, caramba, então existe essa possibilidade. Tem gente que tem 100 mil reais parado na conta. Meu dinheiro era um escorrega. O que é o escorrega? Ele batia e escorregava, minha conta bancária ia para zero, saldo zero rapidinho, ia do dia para o outro. Eu pagava as contas, separava ali, eu era organizado financeiramente, mas eu não tinha dinheiro sobrando, era tudo contadinho. Então, eu não conseguia nem investir. Aí eu falei assim, não, eu tenho que dar um jeito de investir. Li alguns livros, esses livros aí que até hoje de autoajuda, que são famosos, né? Eu comecei a ler esses livros e falei, não, eu tenho que investir. Juntei 200 reais. Tinha 200 reais por mês para investir. Sabe quando que eu ia chegar no patamar de 100 mil? Cara, ia demorar muito naquela. E naquela época a Selic estava altíssima, estava 14%. Mesmo assim, não importava. Ia demorar muito. E eu entendi o que eu precisava fazer se eu quisesse realmente ser livre financeiramente. Eu entendi que eu precisava ganhar mais.
Aí que a história se conecta nesse Pix de 100 mil reais. Porque eu entendi que eu precisava construir alguma habilidade que me rendesse mais dinheiro do que eu ganhava como sargento do Exército naquela época. Eu comecei a estudar sobre o mercado digital, comecei a procurar pessoas que tinham empresas e que procuravam pessoas com as minhas habilidades. Foi aí que eu conheci o Caio, né? E a gente começou a trabalhar junto, depois viramos sócios, etc. O Caio do Eu Militar. E aí, isso daí foi importante para mim. Por que motivo? Eu vi que eu conseguia ganhar o dinheiro que eu esperava para minha vida em um mês. Eu vi que aquilo ali era possível, somente empreendendo. Não dava para eu ganhar isso de salário. Eu sei que tem salário de executivo que é de 100 mil por mês e tal, só que não era a minha realidade. Né? Até hoje não é. Eu só conheço executivo que ganha 100 mil das empresas que hoje eu circulo, porque antigamente eu não conhecia ninguém que ganhasse mais do que 10 mil reais. A pessoa mais bem sucedida do bairro que eu morava era um subtenente da polícia militar. Por quê? Porque ele ganhava um salário de 12 mil reais na época. Entendeu? Então não tinha parâmetro, não tinha referência. E aí eu comecei a trabalhar para começar a entender isso. Entendi. Começou a fazer sentido para mim. Trabalhei, tivemos bons resultados, consegui receber um bom dinheiro num curto espaço de tempo e pude testar na prática a magia dos 100 mil reais. E posso te afirmar, ela realmente existe. Sabe por quê? Até então, quando eu ganhava, esse negócio de ganhar eu não gosto não, quando eu conquistava ali um Pix de 40, 50, naquela época não era Pix ainda, né? Era transferência tradicional. Mas quando eu recebi ali o meu, em 2020, 2019, né? Acho que o Pix foi criado em 2021, se eu não me engano. Quando eu recebia um Pix de 30, 40, 50 mil reais, eu tinha destino para aquele dinheiro. Mas quando mudou um pouquinho, quando mudou para 6 dígitos, eu já fiquei, cara, isso daí, hoje, por exemplo, renderia mais que R$ 1.000 por mês. Selic está 13,25 na data que eu gravo esse vídeo, renderia mais que R$ 1.000 por mês. E você começa a ficar com preciosismo em relação àquele dinheiro de, pô, se eu não gastar, eu tenho quase um salário mínimo de rendimento daqui a um tempo e o dinheiro trabalhando para mim, cara. Será que a melhor coisa é eu gastar? E quando esse dinheiro caiu, eu não pensei em nada. Eu só queria colocar ele na minha carteira de investimentos para eu começar a olhar aquele dinheiro rendendo e ser o principal ator do meu sucesso financeiro a longo prazo. Todo o dinheiro que eu ganhei antes, de alguma forma, eu precisei fazer uma reparação histórica na vida, né? Que assim, cara, eu vim de uma família muito pobre, eu comecei a estruturar minha vida, a construir minha casa, pagar minhas dívidas que eu tinha como sargento. Eu comprei um carro um pouco melhor, porque aquele Gol não dava mais. E aí eu fui construindo a minha vida, fui ajustando as coisas, né? Fui fazendo, chegando no estágio zero, que é casa, um carro direitinho, que não é um carro ultra extravagante, né? Mas contas em dia, um dinheiro, você conseguindo investir mensalmente um dinheiro, só que eu ainda não tinha chegado à marca dos 100 mil, tá? Não tinha passado de 100 mil reais ainda com a minha reserva de emergência. Eu não lembro ao certo, nessa data, quanto eu tinha, mas eu lembro que eu não tinha isso. E aí, depois que eu recebi esses 100 mil, eu fiz a minha carteira, deixei ela ali e nunca usei esse dinheiro. Você acredita? Eu nunca saquei. Graças a Deus, depois desses 100 mil, vieram vários outros e eu consegui compor a minha carteira, consegui ganhar muito mais mensalmente do que eu gasto, segurei meu padrão de vida e eu tenho um grande aprendizado. Cara, não importa o quanto você ganha, o que importa é quanto você gasta. Óbvio que eu não consegui ficar com o meu custo mensal igual quando eu era sargento, pô. Na época eu gastava 3.800. Aí depois eu comecei a ter uma renda extra, aí eu comecei a ajustar as minhas coisas, meu custo foi para 5, 6, 7, 8 mil. Só que chega um momento que a tua vida ela estabiliza. Assim, você já tem as coisas, você não vai comer fora em restaurante caro todo dia, você não vai fazer uma viagem por mês.
Entendeu? Começa a mudar um pouco, né, tua rotina de trabalho, então teu custo dá uma estabilizada. E é nessa hora, né, que pelo menos para mim foi a grande mudança da minha vida, porque eu comecei a receber muito mais do que eu gastava, eu tive essa mentalidade de investidor, eu parei de consumir todo o dinheiro que eu tinha, consegui criar minha carteira. Quando eu bati os 100 mil, que eu vi o quanto isso me rendia, eu comecei a ficar cada vez mais empolgado para investir mais, e em pouquíssimo tempo depois disso, eu já recebi outro Pix desse e eu já ganhava de renda passiva o que eu ganhava no meu concurso alguns meses atrás, para você ver o impacto que isso pode ter na sua vida. Mas olha o que eu falei aqui que é interessante. É importante você investir e ter esse rendimento. Só que mais importante é você conseguir descobrir o que vai te fazer acumular esse dinheiro o mais rápido possível. Investir é importante, mas ter o dinheiro para investir é mais ainda. Ou seja, o aporte no início, principalmente no início, ele é muito mais relevante do que a rentabilidade. Eu vejo muita gente se preocupando muito em aprender a investir, quais são os melhores ativos. Isso é importante? Super importante. Inclusive, vamos falar mais sobre isso aqui no canal. Só que um passo atrás é você pensar como você faz para aumentar a sua renda, ter mais dinheiro para investir e conseguir acelerar esse seu processo de enriquecimento, mudar essa chavinha de consumir todo o dinheiro que tem, sempre viver num perigo financeiro e se tornar de fato um investidor que tem uma reserva de emergência tranquila, que já investe para o futuro, que qualquer perrengue que aconteça, a gente sabe que problemas acontecem, você está seguro, não vai correr risco financeiro, não corre o risco da ruína, você pode garantir o sustento da sua família. Isso daí foi o que aconteceu comigo. Agora eu quero saber o que aconteceu com você. E aí, você já atingiu esse patamar de 100 mil investido? Você está perto ou não? Me diz aqui nos comentários qual é o seu momento financeiro atual e qual é o seu próximo passo. O meu passo mais importante foi quando eu saí dos 5 dígitos investidos para os 6 dígitos. Eu comecei a ter uma mentalidade investidora muito mais poderosa e em pouco tempo eu já tinha dobrado esses 100 mil. Não com rentabilidade, mas com aporte do meu trabalho, e depois eu dobrei de novo, dobrei. Isso daí fez com que eu tivesse segurança para continuar trabalhando, aprendendo sobre bons ativos, investindo cada vez mais e garantindo um futuro mais tranquilo e seguro para minha família. E é isso daqui que eu quero falar com vocês, compartilhar com vocês aqui nesse canal. Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo e de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais conteúdos como esse, beleza? Vejo você no próximo vídeo. Valeu!